o que teu pai... Qual era a atividade que ele estava executando para se tornar um... No lado político? Meu pai, ele foi do Partido Comunista. Ele saiu do Partido Comunista antes do golpe. Bem antes do golpe. Aliás, uma das coisas tem a ver até com futebol. É mesmo? É uma história que é curiosa. Mas durante a Copa de 62... E o meu pai e minha mãe gostavam muito de futebol, iam ao Maracanã ver Santos e Botafogo, quem não ia ver Pelé e Garrincha, enfim. O Partido Comunista marcou uma reunião na hora do jogo do Brasil da Copa. Meu pai falou, vocês estão malucos? Vocês falam em nome do povo e vocês marcam uma reunião na hora do jogo do Brasil? Que é um pouco aquilo que eu falei antes, dessa coisa da elite de esquerda que fala sobre o povo sem o povo. E ele saiu antes, mas ele era muito ligado à UNE, né? União Nacional de Estudantes, fazia muito política estudantil, e era muito ligado ao Nelson Werneck Sodré, que foi um grupo que fez a História Nova do Brasil, que foram livros que reviam, sob uma perspectiva de esquerda, momentos da guerra do Brasil, da história do Brasil. Inclusive, foi o primeiro ato, né, da ditadura, do governo militar, foi fechar o ISEB, que era o Instituto de Estudos Brasileiros que ele trabalhava. Foi o primeiro ato. Você vê como é que os militares se incomodavam com essa releitura da história do Brasil. Então, ele sai por causa disso. Então, ele se escondeu, né? A gente também saiu de casa, porque, enfim, o pessoal estava entrando para quebrar tudo. E ele aí se asilou, e outras pessoas que eram menos importantes do que ele estavam sendo presas, torturadas, enfim, e aí ele não gostou da ideia e se asilou. Mas aí minha mãe se separou dele e mandava a gente. Que a primeira vez que a gente viajou até em 67, ele pegou a gente em Paris, na época não era a União Europeia nem nada, a cada fronteira você tinha que passar. O governo brasileiro, o governo militar brasileiro, foi o único governo da história que não dava passaporte para os seus exilados. Então meu pai não tinha passaporte. Então tinha um papel meio da ONU dizendo que ele era uma coisa assim, que a cada fronteira ele tinha que explicar. Assim. E a gente passou em Berlim, um muro, e a gente gostou muito de Berlim Ocidental, né, que você vai por dentro, né, uma autoestrada. E aí ele falou, vamos ver Berlim Oriental? Aí fomos para Berlim Oriental para ver aquele horror que era o horror do comunismo de Berlim Oriental. Quantos anos você tinha? Eu tinha 8 para 9. Mas você lembra? Lembro muito bem. E me lembro na volta do muro, porque você indo de Berlim Oriental para Berlim Ocidental, você tinha... Que ano que era? 67. Eu fui, mas era bem depois. Eu já achei chocante, mas nessa época... E aí, você tinha que sair do carro. Imagina, um homem ali ele já devia ter 30 anos. Ele saiu com 27, com 64 ele tinha 27. Com soldados com metralhadora apontando para um homem e 3 crianças. E aí tirando os bancos do carro, enfiando vareta no tanque de gasolina para ver se alguém estava escondido dentro do carro para tentar fugir, né, da Alemanha Oriental. Isso era o comunismo real, entendeu? Esse horror das pessoas tentarem fugir, né, nesse desespero. E aí fomos para Varsóvia. Varsóvia, alguns lugares para brincar, a gente não podia brincar, porque ainda era uma cidade que tinha muita marca da Segunda Guerra Mundial. Varsóvia foi arrasada na Segunda Guerra, tinha muita marca de tiro, tinha uma pracinha perto que tinha bomba que não tinha explodido. A gente foi num campo de concentração, o único campo de concentração que os russos pegaram os alemães lá dentro, que era de Majdanek. E como eles não entenderam a língua que a gente estava falando, acharam que a gente era alemão, porque a placa do carro do papai era de Berlim. E aí deixaram a gente entrar, porque criança não podia visitar. Então, o choque daquilo ali para mim, criança, né, da história com H maiúsculo, ao mesmo tempo do horror do ser humano, né, da capacidade do ser humano de fazer horror, foi uma coisa que me marcou muito. Mas, ao mesmo tempo, enfim, você ia aprendendo, né? Aí depois ele foi ser professor nos Estados Unidos. Eu me lembro da gente ter adorado Chicago. Ele falou, vamos continuar nessa estrada? Aí você ia a Chicago, aquela parte linda de Chicago, você segue na mesma rua, aí vai empobrecendo, vai entrando no bairro negro, e isso é Estados Unidos. Um país, né, o país mais rico do mundo, que tem uma pobreza que você não acredita, né? E como é possível um troço desse, entendeu? Então, eu acho que o certo é como você falou. Não é... Tem coisas boas na esquerda e coisas ruins na esquerda. Tem coisas boas na direita e coisas ruins na direita. Como você falou também. Tudo. Dúvida. E eu acho que cabe a gente, para a gente criar um Brasil, a gente largar essas camisas de força, de coisas que são até muito do passado, que a gente não tem que ficar conversando dessa esquerda lá de trás, ou dessa direita lá de trás, e falar hoje. Hoje a gente está a fim de quê?
Eu acho que democracia é inegociável. E isso está sendo negociado nessa eleição desse ano. Porque eu acho que se o Bolsonaro se reeleger, ele vai começar a cortar ainda mais liberdades que já existem. Por exemplo, pega o STF. O STF hoje é muito importante para, certa, segurar. Agora, ele já tem 2 ministros lá. Já tem 2 ministros lá. Do STF, não, cara. Acho que eles tomam umas decisões meio filha da puta. Não, eu acho. Eu não estou comprando. Eu não estou comprando o inteiro. Estou falando só o seguinte: hoje o STF tem um papel que confronta certas vontades ditatoriais, sim, do Bolsonaro. Sim. Porque. Você acha que é por isso que eles estão aparecendo mais na mídia e falando mais, e sendo mais Eu acho que sim, até porque eu acho que como a mídia também é muito atacada, uma fica querendo falar com a outra para mostrar, olha, temos 2 forças tentando segurar uma terceira força muito importante, que a gente vive num regime presidencialista, entendeu? Eu acho que você pega a Amazônia hoje, né? O André Mendonça sentou em cima das decisões do Amazônia. Um dos candidatos aí a deputado federal no Rio de Janeiro vai ser o delegado Saraiva, que é esse delegado da maior apreensão de madeira da Amazônia. Lembra do ano passado, ano retrasado, sei lá, horrível, um troço enorme. Ele me falou o seguinte, olha, esse ano a Amazônia está fodida, porque o Bolsonaro tirou todo mundo da Polícia Federal que podia fazer alguma coisa, todo mundo do IBAMA que podia fazer alguma coisa, e um desmatamento está livre, tá? Para quem quiser pegar. Então, quer dizer, isso é muito básico, porque é muito básico em cima de economia, do agronegócio. Se a gente está tendo essas secas, né? Rio Grande do Sul com seca, Pantanal com seca, São Paulo aqui com seca, isso é aquecimento global já. Essas chuvas horrorosas na Bahia, no Minas, no Rio. Isso é aquecimento global já. E a Amazônia é fundamental nisso aí. Então, se a gente deixar uma continuação de um governo que acha que a Amazônia é para destruir, sabe, é um troço muito maluco, porque sem o planeta nenhuma dessa discussão nem cabe, né?